Que a paz de Jesus nos envolva. Hoje queremos fazer uma reflexão sobre um mal que atualmente assola milhões de pessoas no planeta: a ansiedade. Encontrei várias definições para a palavra ansiedade, como angústia, um desagradável estado de inquietação, uma agitação com ou sem causa definida, uma sensação de aflição, de medo, nervoso, uma preocupação excessiva por algo que ainda não aconteceu. A ansiedade não é um problema atual, ela é uma velha conhecida da humanidade. Jesus, no Sermão da Montanha, já nos advertia: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Diante dessas palavras de Jesus, é sempre bom lembrar o que nos ensina o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é para não vermos nestas palavras de Jesus a negação de toda previdência e trabalho que nos cabe. O que Jesus está a falar é que Deus nunca abandona em quem nele confia. E quanto ao basta cada dia o seu mal, significa que, como não existe um dia igual ao outro, cada dia é formado das vibrações e acontecimento que lhe é inerente. São diversos fatores que desencadeiam a ansiedade. Dentre deles podemos citar a competitividade e complexidade da vida moderna, frustrações, conflitos conjugais, dívidas financeiras, medo da violência, da solidão, da morte e também da vida. Perda de familiares, perda de emprego, perda de valores religiosos e conflitos trazidos da infância ou de existências passadas. Mas onde entra a doutrina espírita nessa conversa sobre ansiedade? Primeiro, porque somos seres espirituais, portanto, a nascente de tudo é no espírito. E a doutrina espírita, no seu papel de consolador prometido, ela nos ensina todas as coisas. Ela vem nos esclarecer sobre todos os fatos, vem nos proporcionar uma compreensão da vida como um todo. Para a doutrina espírita não existe assunto proibido, não existe tema misterioso. E além de nos esclarecer, ela vem nos trazer consolações e esperanças diante dos problemas e dificuldades da vida. Porque ela é como um repositório harmônico de informações que nos proporcionam a prevenção, o bálsamo e o antídoto para as nossas ansiedades, dores e aflições. No livro Triunfo Pessoal, o espírito Joana de Ângeles nos fala que na raiz de todo e qualquer transtorno, aflição, enfermidade e sofrimento, encontra-se o Espírito Eterno, autor e responsável pelas ocorrências que lhe dizem respeito. E ela acrescenta uma dose de esperança ao nos dizer: desta forma, nele mesmo, ou seja, no Espírito, se encontram os recursos que podem ser utilizados para o seu reequilíbrio, a sua recuperação, a sua paz. O Espiritismo nos diz que na raiz da ansiedade encontram-se os fatos vividos em outras existências ou na infância atual, como resultado do medo que certos adultos fazem às crianças, sem se aterem quão perturbador pode ser para aquela mente que na existência atual está em formação. E também pode ser resultado da cobrança excessiva dos pais, quando eles colocam seus sonhos e frustrações nos frágeis ombros infantis, sem perceberem, o peso que estão a colocar nos filhos. Mas vejam bem, isso não é uma regra. O ser pode ter tido uma infância tranquila,
pode crescer com o apoio, o amor e a proteção dos pais e, mesmo assim, desenvolver crises de ansiedades. E essas crises de ansiedade, elas podem ser desencadeadas por diversos fatores, ou terem suas raízes em outras encarnações. Pois, como diz o livro Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 7, item 31, as penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, que são consequência das imperfeições do homem, das suas paixões, do mau uso das suas faculdades e da expiação de presentes e passadas faltas. O que o livro Céu e Inferno está a nos dizer é que, como a vida do espírito é contínua, então suas vivências nos dois planos vão se acumulando, suas experiências vão se somando. Assim se explicam as misérias, as doenças, as dificuldades, que à primeira vista parece não ter razão de ser. No entanto, elas são justas como espólio do nosso passado, ou seja, elas são um conjunto de bens que integram o nosso patrimônio que viemos acumulando durante toda a nossa existência. Dentre os sintomas físicos da ansiedade, podemos citar dor no peito, falta de ar, tontura, sudorese, bem como os psíquicos, insônia, irritação, tensão, falta de concentração, pensamento acelerado. Agora, um fator que deve ficar claro é que o distúrbio da ansiedade ele não é hereditário. O livro Dias Gloriosos diz que, como todos os nossos atos ficam gravados no perispírito, então aquele que desconsiderou as leis divinas traz enraizado na tecelagem perispiritual a falta cometida. Portanto, reencarna com a predisposição fisiológica para determinadas doenças, ou distúrbios mentais, ou distúrbios comportamentais. Ou seja, muitas doenças e distúrbios já vêm instalados na nossa estrutura celular, não como castigo de Deus, mas como necessidade de reparação das faltas passadas, dos delitos passados, que ficaram sem reparação. Então a doença, o transtorno, o distúrbio, já vem instalado desde o momento do encontro do corpo físico com o corpo espiritual. Isso como forma de se quitar o delito passado. Portanto, essa ansiedade, ela não é transferida para a sua descendência. Ela não é transferida para os seus filhos, para os seus netos. Mas não vamos pensar que tudo é culpa do passado, nem que toda ansiedade é patológica. Ansiedade todos têm. É normal ficarmos ansiosos quando estamos na expectativa de um acontecimento importante, quando somos testados nos nossos conhecimentos, por exemplo, quando vamos fazer um concurso, quando vamos fazer uma prova, quando aguardamos a chegada de alguém que demora, quando esperamos algo que queremos muito. E também ficamos ansiosos pela mania de perfeição, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, de querer ser o melhor, de não errar. Precisamos aprender que nem tudo está sob o nosso controle, que o importante é fazer o nosso melhor sem intenção de ser sempre o melhor, sem intenção de prejudicar quem quer que seja, porque agindo assim, nós ficaremos menos ansiosos quando o objetivo não for alcançado.
o Espírito Emmanuel, ele já disse que se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer o mesmo que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desespero sem remissão. Manuel, estamos fazendo um alerta, porque muitas vezes, no lugar de fazermos o que nos compete no dia a dia, nós ficamos ansiosos, preocupados, perturbados, pensando em acontecimentos que muitas vezes nem são possíveis de acontecer. E às vezes ficamos pensando tanto no que pode acontecer, e geralmente é algo ruim, trágico, funesto, triste, mas nós ficamos pensando, esquecendo que o pensamento voltado para o mal é contribuição para que o mal aconteça. Presta atenção. Quantas vezes na nossa vida perdemos noites de sono, destruímos nossos nervos, ficamos mal-humorados, tristes, com preocupações injustificáveis, com fatos que, se parássemos para pensar racionalmente, a lógica nos diria que é impossível de acontecer. Mas nós ficamos preocupados. No lugar de procurar algo útil para preencher nosso tempo, no lugar de estarmos criando, mentalizando coisas boas, de estarmos nos fortalecendo para enfrentarmos os problemas reais da vida. Meus irmãos, a ansiedade nasce e cresce de forma descomunal nas horas de invigilância, pois quando estamos invigilantes, nos entregamos a pensamentos menos bons e nos tornamos um verdadeiro imã para captar a mensagem de espíritos desequilibrados. E a doutrina espírita nos alerta para um fator agravante da ansiedade, que é a obsessão. É que durante as nossas encarnações nós viemos desenvolvendo amizades, mas também inimizades. E muitos espíritos que conviveram conosco conservam e cultivam bons e maus sentimentos que nos uniam outrora, quando convivíamos com eles. Então, seja por apego demasiado, ou seja por vingança, alguns desencarnados podem se aproveitar do encarnado que está com um distúrbio da ansiedade e agravar o quadro com sugestões, pensamentos e sentimentos perturbadores. É claro que o desencarnado só pode atuar se ele encontrar campo mental propício para tanto. Mas como sabemos que a ansiedade produz um estado de inquietude mental, de dúvidas, de sentimentos conflitantes, pensamentos acelerados, de pensamentos desconexos, então esse estado favorece a atuação de mentes desencarnadas que vão potencializar a ansiedade, agravando assim a situação. Então, é como se a nossa mente funcionasse num processo de retroalimentação. A ansiedade favorece a aproximação de mentes desencarnadas e essas mentes, por sua vez, aumentam o estado de ansiedade. Então, precisamos aprender a parar de nos autodestruir, a encarar a vida de forma otimista, porque nós já sabemos que vivendo no planeta em que vivemos é inevitável os desastres, as doenças, os desencantos. Mas isso faz parte da vida. E todos, em maior ou menor grau, passam por tudo isso. A diferença está na forma como encaramos essas dificuldades, porque é isso que define o nosso futuro. Desde sempre, os instrutores do espírito e os médicos do corpo nos alertam para combatermos a ansiedade.
seja no procurar preencher utilmente as horas vazias, seja na prece, trabalho edificante, na aceitação que nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, que nós não somos dono do tempo, nós não somos dono de todos os acontecimentos, nós não temos o poder para resolver tudo à nossa maneira. Seja na aceitação de que Deus está no comando e que nenhuma dor dura a vida toda, nenhum sofrer é para sempre. A doutrina espírita, através de seus esclarecimentos e consolo, nos oferece auxílio para o tratamento de nossas dores, dentre elas a ansiedade. Vejam bem, ela oferece o auxílio, mas nós não devemos abandonar o tratamento médico e psicológico pelo tratamento espiritual. Ambos se completam e devem ser feitos juntos. Mas como a doutrina espírita auxilia nos casos de ansiedade? Ela auxilia através do passe que dispersa as energias inquietantes, auxilia através da água fluidificada que contribui para o reequilíbrio celular, auxilia através das palestras esclarecedoras e reconfortantes. E se a ansiedade da pessoa estiver relacionada com influências obsessivas, o diálogo com essas entidades nas reuniões mediúnicas pode ao mesmo tempo esclarecer o obsessor e libertar o ansioso da influência doentia. Mas não podemos esquecer que somente quando operamos uma profunda transformação interior é que os fatores que propiciaram a doença se modificam para melhor. Só assim é que vão proporcionar o equilíbrio energético para a cura real. Pois se não houver os propósitos edificantes e se não houver a renovação dos hábitos mentais, certamente a enfermidade reaparecerá ou se apresentará de outra forma, dando curso ao seu objetivo, que é despertar o doente, no caso, despertar o ansioso. Devemos também ter em mente que nem sempre alcançaremos a cura, pois nem todos estão aptos a serem curados. E como nós não temos a ficha kármica de ninguém, não temos nem a nossa, não podemos afirmar porque uns vão ao centro espírita e se curam com um passe e outros não. O que a doutrina nos ensina é que as enfermidades nascem primeiro na organização perispiritual, depois é que elas são projetadas no corpo físico. Elas são resultado da nossa negligência com as leis divinas. Elas são resultado do nosso mal pensar, das nossas más palavras, do nosso mal proceder. E, para que ocorra a cura, nós precisamos nos reajustar com a lei divina. Jesus, ao efetuar as suas curas, ele sempre dizia duas frases. Uma era, a tua fé te salvou. E a outra era, vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. O que podemos inferir das palavras de Jesus é que para sermos beneficiados pela cura real, é necessário a fé verdadeira, a quitação com a lei, porque não basta se arrepender, temos que reparar. E também a disposição sincera de mudar para não cair no mesmo erro que ocasionou aquela doença. Nossas enfermidades, portanto, começam e terminam em nosso espírito. E a doutrina espírita, como ciência do espírito, religião da alma, nos oferece, através dos seus ensinamentos,
os esclarecimentos e o consolo para a nossa paz espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, encontramos verdadeira receita para o tratamento da ansiedade. Especificamente no capítulo 5, que tem por título Bem-aventurados os aflitos, que nos fala da justiça das aflições, que nos explica as causas anteriores e atuais das aflições. Outro capítulo que nos oferece subsídios para o tratamento da ansiedade é o capítulo 25, com a esplêndida narração de Mateus das palavras de Jesus. Observai os pássaros do céu, onde Jesus nos diz: não vos inquietei, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Nos ensinando que nós não devemos viver preocupados, inquietos, ansiosos, por fatos que provavelmente nem acontecerão. Meus irmãos, nem tudo está sob o nosso controle, repetimos. Então, procuremos relaxar pelo nosso próprio benefício, imunizando-nos assim contra a ansiedade que nos atormenta sem proveito e ameaça a nossa organização físico-psíquica. O Espírito Emmanuel afirma que as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Ele diz também que a ansiedade sempre precede a ação de cair. Então, procuremos nos acalmar e fazer a parte que nos cabe, na certeza de que Deus conhece as nossas reais necessidades e a elas atende. E quando a ansiedade quiser nos envolver nos seus tormentosos miasmas, busquemos ler no livro da natureza as lições de paciência que ela nos dá. Por exemplo, as estrelas nos ensinam que suas vibrações de luz gastaram séculos até chegar ao nosso olhar. As florestas nos envolvem com seu mistério profundo, emanando poderoso magnetismo que desprende de árvores seculares, mas que ontem foram pequeninas sementes que lentamente romperam o útero escuro da terra e foram estendendo seus ramos para a claridade dos céus, se agigantando sem pressa, nos ensinando que a natureza não dá saltos. O mar, de grandeza descomunal, guarda em suas vagas profundas o segredo de onde tudo começou com as primeiras manifestações da vida. Suas ondas eternas são como braços de mãe, eternamente a ninar, sem pressa. E as montanhas? As montanhas, com suas grandiosas belezas, revelam a arte do divino artista que as desenhou. As montanhas cumprem silenciosamente o papel que lhe foi dado por Deus, deixando-se modelar pela chuva e pelo vento, estagiando placidamente no reino mineral, enquanto aguardam em suas entranhas rochosas o sonho da evolução, sem ansiedade, sem inquietação. E o vento, após varrer os 4 cantos da terra, volta a sussurrar em nossos ouvidos a lição do maior ser de luz, que é o nosso querido Jesus.
Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E que Jesus pacifique nossos corações. Que assim seja.